Ciao ragazzi, buonasera a tutti. Come state? Molto bene, tutto a posto? Molto bene. Na aula de hoje, a aula de hoje não é muito longa, mas também não é curtinha. Então eu já vou começar agora. Eu vou falar sobre os 20 tipos de frases em italiano. Aprender os 20 tipos de frases é importante para vocês conseguirem formar frase na hora de falar, porque às vezes a pessoa ouve uma frase em italiano, que a ordem é toda invertida da frase normal que a gente tem na cabeça, né? E aí fala, nossa, como que eu vou falar isso? Falo normal, do jeito que tá na minha cabeça, eu invirto, quando eu vou usar essa frase? Então, eu vou te apresentar os 20 tipos de frases em italiano. E no final da aula, eu vou mostrar as frases bônus. Fora desses 20 tipos, o melhor vai ficar para o final, claro. Então, prestem bastante atenção. O que eu vou ensinar para vocês, vocês já até sabem, porque a gente já estudou isso em português, quando aprendeu português. Mas falar sobre os 20 tipos de frases em italiano, eu nunca vi por aí os professores falando, porque eu acho que é tão básico a gente falar sobre isso, porque já aprendeu em português, que eu acho que ninguém foca nisso. Mas o que eu tenho visto com os meus alunos, das aulas de conversação, ou os alunos que eu dou aula assim, presencial, é a dificuldade para formar a frase na ordem correta. Os alunos já sabem formar frases, né? Mas às vezes na hora de mudar, assim, ouve uma frase que é feita, né, de uma forma diferente, aí confunde um pouco. Então, eu tenho certeza que vai ser muito bom para vocês saberem isso. E o final vai ser o melhor ainda. Vocês vão falar, nossa, agora clareou mesmo na hora de formar frases. Siete pronti? Todo mundo pronto? Possiamo iniziare la nostra lezione di questa sera? Então, vamos começar. Iniziamo la lezione. Então, vou falar rapidinho. É um problema que eu vejo que muitos alunos enfrentam. Quem está começando a estudar italiano e quem já estuda há algum tempo. Às vezes não tem vocabulário suficiente para formar frases, não sabe conjugar os verbos, e aí a frase fica, né, perdida, não sabe nem conjugar os verbos, ou também não sabe uma grande quantidade de verbos para poder falar, né, a frase. E tem muitos alunos que entendem tudo que ouvem, conseguem ler italiano, mas aí não conseguem falar, né? Não conseguem formar frases. Essa aula vai ajudar quem lê e não consegue falar. E quem está começando agora já vai começar no caminho certo, com a ordem correta de formar as frases. Essa aula, esse conteúdo, não precisa ficar decorando os 20 tipos. Vou lá decorar e ficar naquela doideira. Depois eu passo para vocês uns exercícios, vocês vão praticar as frases e aí fica fácil, não precisa ficar lá, vou ficar decorando 20 tipos de frases. Não, vocês vão entender, isso daqui vai ficar fácil. E aí, sobre os verbos. Em italiano, tem alguns verbos que eu chamo de alta frequência. São alguns verbos em italiano que, se você memorizar esses verbos, você memorizar a conjugação, na verdade, desses verbos, você vai conseguir conjugar qualquer verbo. Porque a conjugação é praticamente a mesma. Isso eu falo em outra aula. Então, são esses verbos principais de alta frequência, que eles são usados com maior frequência, e a conjugação é igual. Memorizou aquelas, vai conseguir conjugar qualquer verbo depois. E o motivo de não ter vocabulário suficiente é fácil resolver. Porque aí é só ter contato todos os dias com o idioma, ouvir bastante músicas nas redes sociais, seguir os italianos. Aí é fácil resolver o problema de ter um vocabulário pequeno, né? A gente tem todos os dias que estudar, que aumentar o nosso vocabulário, mesmo você já estudando italiano há anos. Quem é iniciante e quem já estuda faz tempo, eu, né, que falo italiano há bastante tempo, vira e mexe, eu aprendo coisas novas. Então vamos lá. Agora acho que já todo mundo entrou na aula. Vamos para a primeira frase, primeiro tipo de frase. Frase afirmativa semplice. A frase afirmativa simples, ela é simples porque tem um verbo. É a frase da primeira série, né? Sujeito, verbo e predicado. Io studio italiano. Maria canta bene. Noi andiamo a Roma.
essa é a frase básica, essencial, que todo mundo consegue falar, porque é igual ao português. É a mesma formação do português. A nossa sorte, né, para aprender italiano é essa, porque a gramática italiana é muito parecida com o português. E aí, nessa frase afirmativa, o que você vai mudar? Só o verbo que você vai conjugar. Se você vai contar que você estudava italiano, aí você fala, io studiavo italiano. Vai falar que a Maria cantava bem no passado, Maria cantava bene. Vai falar que nós vamos a Roma, noi andiamo, andremo, verbo no futuro, noi andremo a Roma il prossimo mese. Então, é só mudar lá os verbos que você consegue ajustar as frases afirmativas. E aí, para a gente dificultar um pouco, tem as frases afirmativas compostas. Frase afirmativa composta. Ela é composta porque tem dois verbos, né? Io studio e lavoro. E é aí que a sua história, quando você for contar uma história em italiano, for começar a conversar, a sua história vai ficar um pouquinho mais elaborada, porque aí você já vai contando, né? Io studio e lavoro. Olha quanta informação já ficou sabendo de mim, né? Eu estudo e trabalho. Então, sua história começa a aumentar, né? Diferente de falar io studio italiano. Acabou aí, né, a conversa. Io studio italiano e lavoro. Maria canta e balla. Noi mangiamo e beviamo, né? Nós comemos e bebemos. Então a história já vai aumentando. E aí tem frase afirmativa complexa. Aí é onde você vai usar o seu vocabulário. No início, as frases simples e a frase afirmativa composta, que usa dois verbos, você só vai aprender um pronome ou um nome e o verbo, né? Uma frase bem simples. Aqui você já vai precisar aumentar o seu vocabulário, né? Vai precisar aprender um pouco de adjetivos, de complementos, né? Advérbios, preposições, para poder aumentar a frase. Mas também não precisa se desesperar, não é muita coisa assim complicada que precisa aprender. Então, studio, aqui não tem nenhum pronome, ó. Studio italiano perché amo la língua. Aí que são dois verbos, e aí já começa, né? Io studio e lavoro. Io studio italiano e lavoro la sera, né? Eu estudo italiano e trabalho à noite. Então já vai completando a frase. Vado a Roma quando ho tempo. Então vou a Roma quando tenho tempo. Noi andremo a Roma il prossimo mese. Nós vamos a Roma no próximo mês. Nós iremos, né? Futuro. Rimango a casa perché piove. Então, fico em casa porque chove. Então, aí você vai aumentando, completando, né? Floreando uma frase simples. Aí, quarto tipo de frase. Frase negativa semplice. Você vai pegar a frase afirmativa e vai colocar um non. Non. Por que non? Vou explicar aqui, tô vendo um exemplo. Então, você vai primeiro, né? A primeira frase. Io non studio francese. Então, eu não estudo francês. Io studio italiano. Então, o que você vai fazer? Vai juntar uma frase negativa com uma afirmativa. Ou o contrário, né? Uma frase afirmativa primeiro com uma frase negativa depois. Io studio italiano, io non studio francese. E aqui a segunda frase. No, Maria non canta. Mas o aluno já deve ter ouvido a explicação, né? A diferença entre os dois nãos em italiano, quem ainda não sabe. O no, só no, N-O, você usa quando a frase acaba, é o não seco. Então, Maria canta? No. Não, Maria não canta. No, no de cara, não. Ti piace gelato? No. Você gosta de sorvete? Não. Então a frase acaba. Aqui no caso, a frase você sabe que ela acaba porque tem a vírgula. Então, no. Aí o próximo não. Maria non canta. Aí tem o non, que tem um N no final, aí faz um sonzinho de N bem sutil, né? Então, Maria non canta. Porque a frase continua. Então, Maria não canta. A frase continua, aí é non. Non andiamo a Roma. Não vamos a Roma. Então, a frase continua, aí usa non. Non andiamo a Roma adesso. Andremo il prossimo mese. Não vamos a Roma agora. Vamos no próximo mês. Frase negativa composta. Aí a frase já vai aumentando, né? Io non studio né lavoro. O que é né? Né, fechado, tá? Tem um acento, parece agudo pra gente, né? É né, não é né, não. Io non studio né
lavoro. Não, io non studio né lavoro, fechado, né. Esse acento que é agudo pra gente, né? É como se fosse o circunflexo em italiano, então o som é fechado. Então eu não estudo nem trabalho. Maria non canta e non balla. Aí, né? Maria não canta e não dança. Podia ser Maria non canta né balla. Então, Maria não canta nem baila, nem dança. Não mangiamo e não beviamo. Não comemos e não bebemos. Aí, você pode também transformar essas frases no futuro, no presente. Presente já tá. Passado. Então, io non studiavo e né lavoravo. Io non ho studiato perché ho lavorato. Então, você vai adaptando, né? Io non ho studiato. Eu não estudei perché ho lavorato. Porque eu trabalhei. Então, ó, já vai juntando, na verdade, duas frases simples em uma frase composta, né? Aí você junta negativo com positivo. Negativo, negativo, positivo com positivo. Frase negativa complexa. Aí aqui eu já estava me adiantando, né? Não estudo italiano perché non ho tempo. Então, não estudo italiano presente perché non ho tempo, porque não tenho tempo. Não vado a Roma quando piove. Então, não vou a Roma quando chove. Não rimango a casa se c'è festa. Então, não fico em casa se tem festa. Então, a frase já vai ficando mais complicadinha, né? Complexa. 7. Frase interrogativa. Totale. O que quer dizer isso? Que a resposta é sim ou não. Studia italiano? Sì. Maria canta? No. Andiamo a Roma? Sì. Então, frase sim, não, seco. Né? Como vocês estão estudando, estão aprendendo italiano, todo mundo quer se tornar fluente, o que eu aconselho vocês a fazerem nesse tipo de frase? Não responder só sim, não, seco. Completar a frase, para poder treinar. Porque senão a gente acostuma só sim, não. Aí não treina, né? O cérebro acaba ficando meio antipático, né? Porque a conversa também não continua. Então vamos continuar a conversa. Estuda italiano? Sì, io studio italiano. É só repetir a frase, né? Repetir a pergunta afirmando. E aí vocês também reparem que não muda, é a mesma coisa. Io studio italiano. Io studio italiano. Então, a frase é a mesma coisa, nada inverte, né? Igual em inglês, que inverte para poder fazer a pergunta. É tudo igual. Então, Maria canta? Não, Maria non canta. Então, vamos treinar para poder fazer a resposta completa. Né? Ti piace il gelato? Sì. Che gusto? Cioccolato. Não, vamos completar. Ti piace il gelato? Sì, mi piace il gelato. Quale gusto? Ah, mi piace il gusto al cioccolato, gelato al cioccolato. Aí você completa a frase. Vamos criar esse hábito, né? Porque as pessoas no início, como ficam meio tensas, né, na hora de falar, de formar uma frase, acaba respondendo sim e não seco. É normal, né? Também já passei por isso. E tô passando por isso, porque eu tô estudando francês agora, sozinha. Tô aplicando o meu método PSI para estudar francês. Então, por isso que me vem na cabeça novas ideias também de aulas, porque é o que eu sinto necessidade de estudar. Aí eu também penso que é a necessidade de vocês, né? Frase interrogativa parziale, com pronome interrogativo. Então, dove studi italiano? Chi canta bene? Quando andiamo a Roma? Que é, né, o pronome? É o dove, onde, chi, quem, quando, quando, quanto. Então, esses pronomes que a gente usa e forma uma pergunta, né? Então, dove studi italiano? Io studio in Brasile con la maestra, con la insegnante Mariana. Chi canta bene? Io canto bene. Quando andiamo a Roma? Andiamo a Roma il prossimo mese. Então, tem essa palavrinha-chave que a gente identifica, né, para formar uma pergunta. E aí a resposta pode ser a resposta seca, né? Dove studia italiano? A casa. Nella scuola, né? Seca, ou pode ser a resposta completa. Vamos treinar sempre fazer a resposta completa. Mesmo que a frase fique repetitiva, não importa. É de tanto a gente repetir que as informações são armazenadas no nosso cérebro.
que a gente forma uma conexão neural, né? Um neurônio conecta no outro, e aí, nessa conexão, é onde a informação fica armazenada. E aí só forma através da repetição. Frase interrogativa retórica. Chi non ama la pizza? Cosa c'è di meglio di un viaggio in Italia? Perché no? Uma frase emocionada. Quem não ama a pizza? Cosa c'è? O que, que tem de melhor que uma viagem para Itália? Por que não? Estuda italiano? Per que no? Claro que eu estudo, certamente. Então, frase animada, interrogativa. Frase exclamativa semplice. Que bello! Que caldo! Que fame! Não sei se vocês repararam, todas as frases tinham uma palavrinha em vermelho. E essa aqui não tem. Por que será? Porque eu marquei de vermelho todos os verbos nos outros slides. E aqui nessa frase não tem verbo. Então, aqui nessa frase, aqui nesse tipo, né, de frase não tem verbo. Várias frases usadas em italiano também não tem verbos e é uma frase. Buongiorno, buonasera, ciao. Não tem verbo. Grazie é uma frase, mas não tem verbo. Então, existem frases sem verbos também. Antes de continuar, eu vou mandar um recado para vocês. Presta atenção e continua, porque tem mais 10 tipos de frases e as últimas frases são essenciais. Então, presta atenção no recadinho que eu vou dar para vocês. Eu apareci aqui para dar um recado para vocês. Vocês sabem que tudo mudou, que as coisas estão mudando muito rápido, inclusive a forma de aprender italiano também mudou. E eu falo isso porque eu comecei a estudar um outro idioma agora. Estou estudando sozinha com o meu método. E como aluna, eu percebo várias exigências que eu tenho hoje que eu não tinha antigamente e que provavelmente vocês também têm. Antigamente, a gente seguia aquele método tradicional. Os livros, gramática pesada, aquelas aulas, né, engessadas, aqueles textinhos que não tinha nada a ver com a realidade. Eu mesma comecei assim, demorei anos para aprender. E foi quando eu percebi, naquela época, que não era bem assim que a gente ia conseguir aprender italiano. Foi quando eu criei o primeiro curso completo, como aprender italiano, e eu sei que muitos dos meus alunos que seguiram aprenderam a falar italiano. E foram milhares de alunos ao longo desses 10 anos, mais de 30 mil alunos estudando comigo. E hoje em dia, eu sei que tudo ficou muito mais rápido. Tem muito conteúdo por aí nas redes sociais, no YouTube, no Instagram, muita coisa legal. Só que o que acontece? As pessoas se perdem nos conteúdos, não sabem por onde começar, nem o que estudar. Às vezes começa um assunto, a estudar sobre um assunto, nem sabe depois o que precisa aprender depois desse assunto. E acabam voltando para o mesmo problema antigo, que é passar anos estudando sem conseguir falar. E foi por causa disso que eu criei uma coisa totalmente diferente. Um streaming de italiano como o Netflix. Que você entra e encontra tudo organizado, tudo atualizado, pronto para você assistir conforme a necessidade, a sua necessidade. Por exemplo, você vai viajar. Então tem um conteúdo só para viagem, um curso específico para viagem. Você quer aprender os verbos, está com dificuldade nos verbos. Aí você vai lá no curso específico de verbos. Você quer treinar o ouvido e quer entender mais o que os italianos falam. Aí tem o streaming, a área sobre os verbos, sobre ouvir mais italiano. Tá com dificuldade para escrever italiano. Então, você vai lá e acessa a parte para treinar a escrita. Se você quer só aprender sobre a cultura italiana em italiano, tem os cursos para você acessar sobre a cultura italiana. E tem o conteúdo organizado, que você inicia ele e você vai até o fim sobre aquele determinado assunto. Você não precisa ficar pesquisando nada para poder dar continuidade. E eu sei também que ninguém quer gastar uma fortuna nos cursos de idioma, como antigamente, né? A gente gastava fortunas pagando mensalidades todo mês altas por 2, 3 anos. Depois vieram os cursos mais caros, né? R$1.500, R$2.000 para fazer um curso completo de italiano. Hoje, tudo mudou. Modernizei e eu criei um portal de assinatura dos cursos, mais de 30 cursos de italiano, como eu tô falando para vocês. E o valor inicial é R$45. Mas
para vocês que já são meus alunos. Eu fiz um valor bem legal, de R$ 27 por mês. E ele é igual o Netflix mesmo, você paga a assinatura, não compromete o limite do seu cartão, paga R$ 27 por mês. E você pode cancelar quando você quiser, igual Netflix. E toda semana, eu e a minha equipe, a gente vai liberar materiais novos, aulas novas, apostilas, tudo para você continuar evoluindo. E igual quando lançam filmes novos. E além do streaming, R$ 27, com aulas toda semana, eu tô lançando também o Clube do Italiano Vero. Esse clube é para ter acesso a apostilas, vamos dizer que é a parte mais tradicional de aprender italiano. Vai ter tudo escrito, apostila. Vou focar num tema naquela semana e vou fazer tudo explicadinho na apostila com os áudios. Vai ser um clube mesmo, como se fosse uma comunidade do italiano, mas para vocês treinarem os 5 sentidos, para poder escrever, para poder ouvir italiano, para poder repetir falando. Vai ser assim muito focado. E o valor dele é R$ 15, mas para vocês que se inscreverem na plataforma, no portal, no streaming de italiano, quem quiser participar do clube, vai ser R$ 5 por mês. Gente, só isso para vocês estudarem italiano. E outra, mais uma coisa legal. Como vai chegar coisa nova toda semana, você não vai esquecer de estudar italiano. Vou estar ali no seu pé. Então, pense comigo que você não vai mais ficar perdido nos cursos, nos conteúdos que tem por aí. Você vai ter acesso a esses 30 cursos, mais de 30 cursos completos, e eu vou fazer coisas novas toda semana. R$ 27 por mês. E quem quiser participar do clube, mais R$ 5 por mês. E essa condição é só para vocês aqui da nossa aula durante esse tempo que eu vou fazer essas 3 aulas essa semana. E depois vai voltar não, né? Na verdade, vai começar para o pessoal, para alunos novos, pelo valor normal, que é R$ 45, e o clube por R$ 15. Então, gente, vamos aproveitar, garantir a sua vaga comigo nessa jornada, ó, Picolina. E vamos todo mundo focar que esse ano ainda vocês vão começar a aprender muito italiano, vão praticar muito para começar 2026 já falando e entendendo italiano. Certo? Eu vou deixar o link aqui abaixo, aí depois da aula, a aula vai continuar, vocês se inscrevam. Va bene? Un bacione, ci vediamo nel circolo dell'italiano vero. Ciao! Bom, recadinho dado. Depois eu espero todo mundo no próximo passo. Vamos continuar com a nossa aula. Frase exclamativa con intensificatore. Quanto è bello questo posto! Quanto è buona la pizza! Quanto sei bravo! Esses nomes das frases não é o nome, vamos dizer, oficial, né? A frase como intensificador quer dizer a frase tem um adjetivo, uma qualidade, né? Porque eu não gosto muito de ficar focando na gramática, então eu não quero escrever um nome super, né, de livro de gramática para ninguém ficar muito bitolado com isso e achar que tem que ficar decorando. Então, quanto é bello questo posto? Como é bonito esse lugar. Quanto é buona la pizza? Como é boa a pizza. Quanto sei bravo, como você é bravo, não bravo de bravo, é bravo, bom, né, no que você faz, no que você está fazendo. Então, é uma frase emocionada, uma frase animada, né, com um adjetivo, sempre uma qualidade você vai usar para completar essa frase. E aí também vocês podem completar mais ainda as frases quando vocês estiverem fazendo. Quanto é buona la pizza margherita, né? Como é boa a pizza margherita. Quanto è bello questo posto pieno di fiori, né? Como é bonito esse lugar cheio de flores. Então, cada vez que vocês formarem frases, tenta sempre formar a frase cada vez maior, cada vez mais longa. 12. Frase imperativa afirmativa. A frase que manda. Eu lembro na escola que a professora dava um exemplo da Coca-Cola, né? Bebe Coca-Cola, beba Coca-Cola. É a frase imperativa, a frase que manda, igual o imperador. Então, studia bene, estuda bem. Mangia la pizza, come essa pizza, hein? Vai a casa adesso. Aqui também você pode completar, né, as frases. Mangia questa pizza margherita, perché è troppo buona, né? Come essa pizza margherita, porque ela é muito boa. Come la pizza, mangia la pizza con la salsiccia, é muito buona. Studia bene italiano, então estude bem italiano. Né? Vai a casa adesso, perché pioverà. Vai para casa agora porque vai chover.
Então, ó como que vai aumentando a frase. Então, você vai pegar, né, basicamente, um exemplo de uma frase aqui e junta com... pega um número, né? O número 1, frase simples, com a frase afirmativa. Você vai juntando os números. É uma matemática, né? 1 mais 2 igual a frase. Exemplo 3 com exemplo 5, outro tipo de frase. Frase imperativa. Opa, não foi. Imperativa negativa. Non parlare. Stai zitto, non parlare, fica quieto. Não correre, perché ti stanchi. Não corra, senão você vai cansar. Non uscire adesso. Então, não sai agora, perché piove, porque chove. Então, ó, já vai dando para aumentar. Uma frase imperativa negativa com uma frase semplice. Frase concessiva. Se avessi tempo ou não. Peraí. Eu li errado. Frase condizionale. Aqui você vai usar o tempo, os tempos, né? Condizionale. Aqui é um pouco mais avançado. Se avessi tempo, viajarei. Então, se eu tivesse tempo, viajaria. Se fosse rico, comprerei uma casa. Se eu fosse rico, eu compraria uma casa. Se facesse caldo, andrei al mare. Então, se fizesse calor, eu iria ao mar. Então, essa é um pouco mais complicada, porque você precisa saber o verbo no tempo condizionale, mas é um tipo de frase importante e essencial. Mas aqui é pouquinho só mais avançado, porque precisa saber esse tempo verbal. Que é diferente, né, do que a gente vê por aí, que os verbos mais usados é o presente, passado próximo e futuro semplice. Claro que o verbo condicionale, os outros tipos de verbos são usados também, mas o que a gente vê com mais frequência são os 3 principais mesmo, passado, presente e futuro. Frase concessiva. Anche se piove, esco. Mesmo que chova, eu saio. Anche se sono stanco, studio. Mesmo que eu esteja cansado, eu estudo. Anche se é tarde, lavoro. Mesmo que é tarde, eu trabalho. Frase finale. Studio per imparare l'italiano. Então, aqui tem um objetivo, né? Você faz uma coisa com um objetivo final. Vado a Roma per vedere il Colosseo. Leggo per capire meglio. Então, eu estudo para aprender italiano. Vado a Roma per vedere il Colosseo. Leggo per capire meglio. Vocês estão percebendo que tem uma coisa em comum em todas as frases que tem um objetivo final? O per, né? Eu faço uma coisa para ter um resultado. Eu vou a algum lugar para chegar no lugar. Então, tem sempre o per para indicar o resultado. Frase casuale. Non esco perché piove. Studio perché ho un esame. Sono felice perché viaggio. Então, né, é uma situação e explicando o porquê. Casuale não, eu li errado, causale. Então, eu faço uma coisa e porque eu vou ter uma consequência. Então, non esco perché piove, não saio porque chove. Studio perché ho un esame, eu estudo porque tenho um exame. Studio perché voglio imparare l'italiano, estudo porque quero aprender italiano. Sono felice perché viaggio, sou feliz porque eu viajo. Frase temporale. Quando arrivi, chiama. Esco quando smette di piovere. Studio mentre ascolto música. Então tem esse pronome, né? Quando e mentre, enquanto, estudo enquanto escuto música, né? Uma conjunção. A gente sempre vai usar uma palavra para ligar os dois tipos de frases, né? Tem a frase com um verbo e o outro verbo é outra frase. E a gente sempre vai usar um pronome, uma conjunção, um advérbio para juntar uma preposição, para juntar uma frase na outra. Frase ipotética. Se fosse vero, sarebbe diverso. Então, se fosse verdade, seria diferente. Se avessi coragem, parlerei. Se eu tivesse coragem, eu falaria. Se studiassi, passeresti. Se tu studiassi, passeresti l'esame. Se você estudasse, você passaria no exame. Aqui também, o tempo verbal é um pouquinho complicado. Um pouquinho mais complicado, assim, mas é pouquinho, não é que é complicadão. A gente só estudar que dá certo, que é o verbo conjuntivo. Tem condicional e conjuntivo. Então, precisa estudar um pouquinho, se aperfeiçoar um pouquinho nesses tempos verbais, condicional e
conjuntivo. E aqui também mistura, né? Conjuntivo com condizionale, vai uma mistura de tipos de frases. Número 20, frase comparativa. Parla italiano. O parla come un italiano. Fala como um italiano. Sei alto come tuo padre. Você é alto como seu pai. La pizza é più buona della pasta. Então, a pizza é melhor que o macarrão. Em italiano, não tem nada a ver com formar frases, né? Mas vou explicar. Più buona, né? É melhor, é mais boa. Mas é correto, né? Più buona. Più buona. Ou pode ser é migliore. Più buona. Più piccola. Não é menor, né? Più piccola, mais pequena. Più grande, mais grande. Agora, uma dica, na verdade não é uma dica, né? O tipo de frase que é assim, italiano vero. Quem é italiano vero vai conseguir formar esse tipo de frase. E aí vai ter o certificado italiano vero. Que eu acho que é aqui que confunde um pouco os alunos, que é quando a frase muda, e é aqui que pega. Que eu acho a maior confusão que a pessoa, o aluno tá indo bem, aí começa a complicar a ordem das frases. E aí o aluno fala, gente, mas agora eu não vou conseguir falar, eu tinha aprendido de um jeito e agora eu tô vendo de outro. Mas é simples, vamos resolver esse problema agora mesmo. Então, questo è il più importante. Olha essa frase. Questo libro è stato scritto da Marco. Então, este livro foi escrito pelo Marco. Não podia ter escrito, falar assim, né? Marco ha scritto questo libro. Não é a mesma coisa? Por que tem que mudar a ordem? Hai chiamato Maria, Luca. Então, por que, né? Luca, hai chiamato Maria? Não é mais fácil? Sujeito, verbo, complemento. Não, aqui inverte tudo. Hai chiamato Maria começa com verbo, aí vai pro Maria o complemento, no caso, e o sujeito no final. Olha a confusão. Bella é la vita, bonita é a vida. Não podia ser la vita bella? Normal. Na hora da gente falar, vocês podem falar como vocês quiserem. Pode falar do jeito simples. Eu fiquei muito tempo falando do jeito simples. A gente consegue, né, explicar as frases usando os poucos principais verbos, né? Presente, passado, futuro. Às vezes quer falar até uma coisa mais complicada, num passado há 500 anos atrás, mas a gente consegue com um vocabulário menor. Mas na hora que alguém fala pra gente, né, uma frase um pouco mais elaborada, mais complicada, como faz? Por isso que vocês precisam saber que existem, na verdade, duas formas, né? Formativa e forma passiva. Formativa, a forma normal, né? Que a gente conhece. Dante ha scritto il libro. Dante escreveu o livro. Il professore ha aperto la porta. O professor abriu a porta. Luca prepara la cena. Então, Luca prepara o jantar. Então, sujeito, realização. A frase normal, né? Sujeito, verbo, predicado. E aí pode ter, né, vários complementos, adjetivos, uma frase na outra, mas a ordem é a ordem, vamos dizer, tradicional na nossa cabeça, né? E aí tem a forma passiva. Como que é? Aí muda toda a ordem. Aí complica. Il libro è stato scritto da Dante. Então, o livro foi escrito por Dante. La porta è stata aperta dal professore. Então, a porta foi aberta pelo professor. La cena é preparata da Luca. Então, o jantar é preparado por Luca. Então, o sujeito sofre ação, enquanto o agente da ação aparece introduzido por da. Então, o sujeito, que é a pessoa que faz a ação, né, no caso da outra, ele sofre ação, mas ele continua sendo sujeito. Só o verbo que vai mudar. Então, no caso, Dante ha escrito um livro, né, passado, próximo, a frase vai continuar no passado, né? Mas vai inverter. Il libro è stato scritto da Dante. Passado, né? Foi no passado. La cena, Luca prepara la cena. Presente, né? O Lucas está preparando agora o jantar. La cena é preparata da Luca. Parece passado próximo, né? Porque é um verbo auxiliar e o verbo no particípio passado, mas é presente. Então tem essa pegadinha
dos verbos. E aqui você vai falar assim, nossa, por que dá? Eu já ouvi falar que é per, né? Libro per. Não é per, viu? É per. Em libro está escrito per Dante, por Dante. Não é assim? Não. Nesse caso, aqui é dá. Porque, peraí que eu vou achar o slide. Você vai usar dá quando quer indicar quem fez a ação. É o dono da ação. Aí você usa dá. Vamos associar, né? Dá começa com D, dono, começa com D, o dono da ação. Você vai usar dá. Então, o Dante que fez aquilo, o professor que fez aquela ação, o Luca que fez a ação de preparar o jantar. Então, aí você vai usar dá. E per, já ouviu falar per na frase, né? E aí, quando você vai usar per, deixa eu pegar o slide aqui. Você vai usar per, parece slide. Frase passiva com per, beneficiário, quando alguém se beneficiar da sua ação. Então, use per quando quer indicar para quem, em benefício de quem foi feita a ação. Entendeu? Se alguém recebeu essa ação e não fez a ação. Vamos ler o exemplo. Questo libro è stato scritto per i bambini. Então, ele foi escrito para as crianças. Vamos supor, no caso do Dante, né? Dante ha scritto il libro per i bambini. Questo libro è stato scritto da Dante per i bambini. Então, o livro foi escrito para alguém. Il pranzo è stato cucinato per gli ospiti. Então, o almoço foi cozinhado para os hóspedes. Se ele tivesse sido cozinhado pelos hóspedes, né, em português, os hóspedes que cozinharam o almoço, seria da gli ospiti, né? Se eles que tivessem feito o almoço, seria dos hóspedes, da gli ospiti. Mas como foi feito para eles, então você usa per. La música é stata composta per la festa, para a festa. Então a música foi composta para a festa, né? Vamos supor, a música é stata composta da Mariana, né? A música foi composta por mim, por Mariana. Aí a música la música é stata composta per Mariana. Então a música foi composta para a Mariana, em homenagem à Mariana. Então aí é a diferença entre da e entre per. Va bene, ragazzi? Então, acho que aqui é o pulo do gato, né? Essas duas frases, os tipos de frases passiva e frases na formativa. Acho que aqui é o pulo do gato onde os alunos confundem, porque aí também o verbo, né, muda, aí o verbo no passado, o verbo no presente, a frase é no presente, mas o verbo tá no passado próximo. Na verdade, é só a maneira, né, como a frase é escrita. Mas a gente vai se aprofundar ainda mais. Eu vou deixar o link aqui para vocês, quem quiser entrar para o portal, né? Eu dei o recadinho. Eu vou adorar ver todos vocês no portal, estudando italiano comigo. Na verdade, é um estudo assim que toda semana eu tô lá te lembrando de estudar italiano. Não é assim, vou me inscrever e de vez em quando eu estudo quando eu lembrar. Não, eu vou estar lá todo dia, toda semana, te chamando para estudar italiano. Va bene, ragazzi? Então, aguardem, vou pôr o link aqui para vocês e aguardem aqui nos comentários, aqui embaixo nos comentários, vou deixar o link. E aguardem as próximas aulas. Certo, ragazzi? Segunda, terça e quarta tem aula. Certo? Allora, un bacione a tutti e ci vediamo domani. Ciao ragazzi!